Olá, vamos ao nosso módulo 1, tópico 3, o interminável tópico 3, com os nossos 18 esquemas desadaptativos remotos. Esse tópico, todos são fundamentais e importantes, mas esse tópico é a raiz do curso, porque a gente precisa entender bastante sobre os esquemas para deslanchar. Eu estou colocando para vocês toda a minha mentalidade. Assim, eu aprendi a terapia do esquema a partir do entendimento que eu tive dos esquemas. Eu acho que eu já falei isso em algum vídeo desses aí. Mas eu comecei a me estimular a aprender, a me aprofundar, a praticar, a ser um terapeuta do esquema a partir do instante que comecei a entender dos esquemas, do funcionamento dos esquemas e a perceber os esquemas nas pessoas, nos pacientes, assistindo a um filme, lendo uma reportagem na internet. Opa, peraí, esse aqui teve uma reação, marido mata a mulher porque não aceitou o fim do relacionamento. Epa, peraí, esse cara ele teve uma reação hipercompensada. Provavelmente um esquema de um abandono dele foi ativado. Quando ela pediu para a separação, ela ativou o esquema dele. E ele teve uma reação hipercompensada, de repente com um esquema de postura punitiva, e acabou até assassinando a esposa. Sabe esse raciocínio sobre a ótica do esquema? Comecei a ter isso naturalmente. Aí comecei a ficar estimulado a, não, eu preciso aprender mais, eu preciso... Esse esquema, isso tudo faz sentido. Eu vou me aprofundar, eu vou praticar, eu vou ser um terapeuta do esquema. Aí comecei a estudar, eu leio muitos livros estrangeiros, entrei em contato com Schema Therapy lá de Nova York, do Jeffrey Young, já troquei mensagem com o Jeffrey Young, já assisti eu tenho uma vantagem que eu tenho um inglês fluente, eu consigo assistir aos vídeos, a conversar em inglês, então é muito fácil para mim, e aí eu consigo colher muita informação lá de fora. Aqui no Brasil, zero. Aqui no Brasil é muito fraco, não tem nada. Nada. Tem uns aí que acham que falam de terapia do esquema, mas na verdade não sabem nem o que estão falando. A minha pesquisa toda é baseada lá fora, nos Estados Unidos e Europa, material que eu tenho, bastante material, livros que eu tenho, vídeos que eu tenho. Então eu comecei a mergulhar, levei mais de um ano mergulhando e ao mesmo tempo praticando, porque eu tenho uma necessidade de colocar as coisas em prova. Eu não consigo ficar só na teoria. Para mim, cara, isso funciona? Isso parece que sim, mas vamos ver se funciona. Então eu tenho essa necessidade de provar, de praticar e ver que se a coisa funciona realmente. E principalmente em mim, né? Enfim, então, a partir do entendimento que eu tive dos esquemas, é que eu comecei a despertar. E eu quero que vocês despertem também através dessa abordagem. Eu quero que vocês aprendam bastante. Eu vou insistir nesse tópico 3, funcionamento detalhado dos 18 esquemas mal adaptativos, porque a partir disso vocês vão se sentir mais seguros em explorar mais, em praticar mais. Tá? É muito importante. Então, a terapia é a terapia dos esquemas, focado nos esquemas. Os esquemas são a base da nossa personalidade e explicam explicam 100% do nosso comportamento. Adaptativo, funcional e desadaptativo. E todos os comportamentos mal adaptativos e consequentemente, os sintomas dos eixos 1, 2 e até do 3, sintomas psicossomáticos, até clínicos, doenças clínicas mesmo, são explicados através dos nossos esquemas mal adaptativos. Então, com base nessa premissa, é fundamental que a gente entenda profundamente como funcionam os esquemas. Tem uma ideia de que quando a gente começa a falar dos esquemas isoladamente, um por um, eles não funcionam dessa forma. Eu já falei isso para vocês. Eles funcionam em conjunto. De repente, são 3 esquemas funcionando em conjunto, mais os esquemas de compensação, os esquemas compensatórios que eu digo, né? Toda essa terminologia é minha, né? Eu não tenho essa coisa de você não vai encontrar esquemas compensatórios, não tem isso.
Tá, então, quando a gente começa a ficar muito, digamos assim, aprofundado num assunto, em qualquer que seja o assunto, a gente começa a ter ideias originais, entre aspas, né? A partir do assunto, a gente começa a desenvolver o próprio conceito de doutorado, pós-doutorado, até mestrado, foca muito nisso. Quando a gente faz aquele trabalho de apresentação, de defender tese, e isso é uma consequência natural da expertise da pessoa. A pessoa estudou tanto aquilo que ela começa a ter ideias originais, entre aspas, a criar raízes e galhos diferentes a partir de um mesmo tronco de conhecimento. Então, eu já comecei a ter há muito tempo ideias originais a partir da terapia do esquema. E eu tenho muito confortável com isso porque que eu consigo aplicar isso na prática, eu vejo isso na prática. Então eu quero passar isso para vocês também, tá? Então eu estou insistindo nesses esquemas porque é fundamental que vocês entendam e tenham essa expertise, esse conforto conceitual de entender os esquemas, falar dos esquemas, olhar as pessoas e interpretar sob a ótica dos esquemas. Isso, a partir disso, vocês vão deslanchar, vocês vão se sentir mais confortáveis em explorar mais e praticar. Vamos lá, chega de papo. Esquemas do domínio de supervigilância e inibição. Olha só a foto do carinha aqui. Vocês já tiveram um tópico só comentando, só estudando domínios, tá? Então vocês já sabem quais são os domínios, o porquê dos domínios. Os domínios representam o quê? São as necessidades emocionais de cada esquema. O domínio ele concentra as necessidades emocionais e que explicam a formação dos esquemas nos domínios, em cada domínio. No domínio de supervigilância e inibição, qual é a essência desse domínio e que explica os esquemas de negativismo, inibição emocional, padrões inflexíveis e postura punitiva? É a pessoa muito reprimida. Ela reprime os seus sentimentos, os seus impulsos, as suas vontades, o seu comportamento, ele é todo reprimido. Olha só, essa foto é muito boa que eu consegui achar. O cara tá fazendo o quê? Um teste do polígrafo, né? Do detector de mentiras. Olha como ele tá. Ele vai passar, hein? Pela cara dele ele vai passar. Provavelmente aqui ele deve ter inibição emocional, deve ter padrão inflexível e postura punitiva. Pela cara eu consigo perceber. Tá? Negativismo, pessimismo talvez, mas ele tem os 3 esquemas do domínio. Ele vai passar no teste, ele vai passar. Então, é a pessoa reprimida, a pessoa que segura seus sentimentos. Ela pode estar feliz, mas ninguém sabe. Ela pode estar morrendo de tristeza, de desgosto, mas ninguém sabe. A cara, a fisionomia, o comportamento são impávidos. É uma coisa só, é uma coisa muito forte, né? E isso explica bastante os esquemas, os 4 esquemas do domínio, que a gente vai, cada um tem uma característica, né? Uma característica caracterológica de comportamento, mas a essência é a mesma. Então, todos os 4 têm essa questão de segurar os sentimentos, de não expressar aquilo que eles sentem, de se preparar para o pior, de repente de punir quem eles acham que estão fora dos padrões morais e de comportamentos que eles estruturaram. Geralmente esses esquemas e esse domínio são herdados. A gente vai ver com detalhe em cada esquema. Herdados no sentido de que a criança acaba modelando, internalizando o comportamento da família, do pai, da mãe, do cuidador, que também tem esses esquemas, ok? Vamos lá ver. Esquema de negativismo e pessimismo. Olha a figurinha. Ó vida, ó céus, ó azar. Tinha outra figurinha também que eu quis colocar, que é daquele... Tinha um personagem, a gente já mais velho, quando eu era criança, eu assistia um desenho animado chamado
de Uruca. Era um desenho que um bonequinho ficava com um guarda-chuva, né? Eu acho que sim, acho que é mais ou menos isso. E que ele sempre é pessimista, sempre achava que é como se fosse uma nuvenzinha de chuva trovoada em cima da cabeça dele. Sempre reclamando, né? Mas esse aqui eu peguei assim, era a cara do esquema. É a hiena chorona. Vamos lá. Pacientes apresentam uma característica básica. Eles são pessimistas e focam no problema ao invés da solução. Focam na doença ao invés da saúde. Focam na perda ao invés do ganho. Focam na tristeza ao invés da alegria. Focam no fracasso ao invés do sucesso. Focam no erro ao invés do acerto. E assim vai. Veja, isso é um padrão muito negativo e pessimista. Eles veem sempre o lado negativo. Eles focam no lado negativo. O copo está meio vazio, nunca está meio cheio ou está na metade. Está meio vazio, está faltando coisa aí. Conseguem estragar qualquer festa, derrubar qualquer otimismo e entusiasmo. Seja qual for o aspecto de vida, pessoal, profissional, social, financeiro, qualquer aspecto da vida da pessoa, eles alimentam uma expectativa exagerada e irrealista. Está grifado aqui, hein? Exagero e realista. Não bate com a realidade. De que algo vai dar errado. Então, se estão fazendo alguma coisa que está dando certo, vai dar errado em algum momento. Eles não conseguem saborear nada de positivo. Se estão vivendo um momento muito bom de vida, é porque vai acontecer alguma tragédia. Reparem que isso é uma paranoia. Óbvio que é. É um comportamento neurótico? Óbvio que é. Todos os esquemas geram um comportamento neurótico. Isso aqui é mais um comportamento neurótico. Paranoico. Tá? Então a pessoa ela sente medo da felicidade, medo do sucesso, medo das coisas darem certo, porque se estão dando certo, se está tudo ocorrendo bem, se está tudo maravilhoso, é sinal de que vai acontecer uma tragédia. Porque o normal, entre aspas, é que as coisas deem errado, que as coisas fiquem ruins. Veja, isso é um comportamento neurótico, paranoico. Pessoas com transtorno de personalidade paranoide têm esse esquema. Anotem aí, tem esse esquema. Não estou dizendo que toda pessoa que tem esse esquema negativo e pessimismo tem transtorno de personalidade paranoide. Não tem. Mas, com certeza, a pessoa que tem o esquema transtorno de personalidade paranoide, ele tem o esquema de negativo e pessimismo lá latente, pulsando nele. Com isso, né, com essa mentalidade, esse estilo negativo, eles se sentem permanentemente vulneráveis, óbvio, né? E inseguros, óbvio. Porque se retroalimenta. O negativismo vai alimentar, a insegurança alimenta o negativismo, que alimenta um comportamento negativo e pessimista, que alimenta toda a sensação de vulnerabilidade, a insegurança, começa tudo de novo. É um círculo vicioso. Aqueles famosos círculos viciosos dos esquemas. Projetando pensamentos pessimistas, se preparando para o pior, e às vezes catastróficos, pensamentos catastróficos. E a catástrofe nunca chega. Ou quando algo dá errado, na esmagadora maioria das vezes, não é nem resquício do que for imaginado. E também há uma amnésia seletiva. O cliente ele projeta catástrofes, coisas erradas, e essas coisas erradas e a catástrofe não acontece. E a ficha não cai, porque ele esquece que não aconteceu e continua com um padrão negativo. Então, na terapia, a gente já vai quebrar isso. A gente vai expor para ele que vai fazê-lo lembrar de diversas situações em que ele esperava o pior e o pior não aconteceu. E mostrar para ele, tá vendo assim, ó? Ó quanto gasto de energia aqui que você teve, ansiedade, desgaste, decisões mal tomadas com base nesses pensamentos catastróficos. E olha só, e o resultado não foi nada do que você imaginou. Então, provocar a egodistonia e confrontar empaticamente para enfraquecer essa identificação que o cliente tem com o esquema. O ciclo vicioso que alimenta o esquema é a insegurança, que reforça o sentimento de vulnerabilidade, que reforça o negativismo, que reforça o pessimismo, que reforça a insegurança. O pessimismo e o negativismo são uma consequência da insegurança.
o padrão emocional é a ansiedade, a preocupação crônica e a indecisão também. Essa insegurança vem de quem? Vem da onde? Vem de necessidades emocionais não atendidas. A criança, ela precisou de segurança, ela precisou de reforço positivo, de aprovação, de empoderamento. Sim, você vai dar certo. Calma. Teve até um vídeo que eu coloquei para vocês no grupo do WhatsApp da Ivete Sangalo. Vocês se lembram, né? A Ivete Sangalo, aí o Bial, entrevistando a Ivete Sangalo, falou assim, olha, recebi vários depoimentos de que, nossa, como a personalidade da Ivete é incrível, é uma personalidade maravilhosa, saudável, né? O que é? Qual foi a origem disso, Ivete? Ela falou assim, a origem foi, creio, que era o reforço dos meus pais, reforço positivo. Eles me aprovavam em tudo, eu fazia tudo, eles, nossa, você é maravilhosa, você canta bem. Eu subia na mesa, as pessoas me batiam palma. Então, eu tive esse reforço positivo. E além do mais, a minha família, ela não tinha mimimi, não tinha tragédia. Então, se a coisa ruim acontecia, a gente encarava com otimismo os percalços, os problemas. Isso ficou, né, na minha base da personalidade. E exatamente assim. Só que o contrário acontece. Quando a pessoa não tem, a criança não tem esse empoderamento, não tem essa aprovação, não tem esse exemplo da família, dos pais, de encarar os desafios, os problemas de uma forma positiva, ao contrário, encarando de uma forma negativa, a criança ela fica com esse esquema estruturado. Tá? Então, ela, na verdade, ela internaliza a visão de mundo, os esquemas dos pais e dos cuidadores, que são pessimistas, são negativos, são inseguros. Vamos lá. A lógica, a distorção cognitiva aqui, é que quanto mais eu me preocupar, mais precavido e protegido estarei. E quando o pior acontecer, estarei prevenido. Esse grifo aqui é para a gente atuar na terapia. A gente vai quebrar isso, vai desmantelar isso aqui. Vai desmoralizar, entre aspas, isso aqui. Porque são ideias fixas, arraigadas do paciente em função dos esquemas dele. Então ele, não, eu tenho que projetar. Eu vou fazer uma entrevista na sexta-feira. Aí a pessoa começa a imaginar o que pode dar errado na entrevista, ao invés de imaginar o que pode dar certo na entrevista. Então, esse condicionamento mal adaptativo, de sempre ver o lado negativo, o que vai dar errado, o pior cenário possível, isso é um vício, é um condicionamento, porque ele acha que ele vai se proteger, ele vai se precaver. Se eu pensar no pior, quando o pior acontecer, eu vou estar preparado. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, isso não bate com a realidade. Primeiro que essa imaginação que ele tem do pior nunca acontece. Nunca acontece do jeito que ele imaginou. Então tem que ser provado isso. Vamos confrontar isso. E segundo, a gente vai quebrar esse vício dele de, cara, toda vez que você pensa em algo que vai dar errado, pensa também numa situação, numa opção positiva para anular isso. Então, no módulo aqui, quando a gente for ver tópicos de procedimentos terapêuticos, a gente vai ver isso. É uma ideia que eu tive de cognitivo e comportamental, em que o paciente, toda vez que ele começar a projetar o pior cenário, eu vou viajar na sexta-feira, mas será que o meu avião vai atrasar, meu ônibus vai atrasar? Será que vai ter um acidente na estrada, o avião vai cair? Começar a pensar nisso, ele se percebe no padrão, e anota na cadernetinha lá na agenda dele de catastrófica um pensamento positivo para cada situação, para cada pensamento negativo que ele colocar. Será que vai chegar atrasado? Eu vou chegar no horário. Todas as vezes em que viajei, nunca cheguei atrasado, nunca tive problema, e não vai ser dessa vez. Sabe? E começar a confrontar, a combater cada pensamento negativo e catastrófico, pessimista, com um pensamento realista e positivo, com um viés positivo. Vai exigir um certo esforço, uma certa disciplina, mas é importante que ele se engaje nesse procedimento terapêutico, que ele vai enfraquecer essa estrutura psíquica criada pelo esquema de negativismo, de comportamento negativo, pensamentos projetados negativos. Isso tudo precisa ser confrontado, quebrado, enfraquecido.
Inúmeros mecanismos de defesa são gerados, né? A projeção é um mecanismo de defesa do ego que é a principal, né? É a projeção assim, eu estou assim, pessimista, por causa do mundo, né? O mundo só tem pessoas ruins, o mundo está uma catástrofe, o mundo só tem coisas, tragédias. Então, ele tende, pessoas que têm esse esquema, tendem a culpar os outros, culpar externamente as pessoas ou situações para evitar de serem taxados de negativistas, né, de negativos, né? Então é muito comum, extremamente comum, esse mecanismo de projeção. Eles reclamam muito, eles apontam muito os problemas, né, que estão acontecendo para mostrar, olha, eu sou pessimista por causa disso, ó. Olha só. Então eles têm um olhar incrível, um olhar assim super eficiente para o erro, para o ruim, para o que está dando errado, para o feio, para o mundo cão, para a catástrofe, para as tragédias. Então, ele tem esse sexto sentido negativo. E ele tenta mostrar, apontar isso para a gente. Olha, eu sou assim, não é porque eu sou maluco, não. Não é porque eu tenho problema, não. É porque o mundo é assim. Ali vai mostrando para você. Então, são pessoas realmente negativas e ficam... E são contagiosas, porque isso contagia. Eles ficam contagiando o ambiente com negativismo. E ficam mostrando o tempo todo, olha, a gente está falando aqui de projetos maravilhosos, mas a gente já faliu. Você já faliu, você já quebrou, você, sabe, é uma pessoa que coloca a gente para baixo. Eles têm um sexto sentido para o negativo. Eles conseguem identificar e projetar. Tá vendo? Olha só. Vai dar errado. Eu falei para vocês que dá errado. Olha só, caiu o avião. Olha só, a passagem aumentou. Olha só, vê tudo o que está errado, tudo. Porque se você tiver um viés negativo, você vai enxergar só coisas ruins. Isso é uma distorção terrível. Então, existem coisas ruins e coisas boas. A gente vai escolher o quê? Escolhe a realidade. A realidade ela pode ser ruim ou pode ser boa. Mas o cliente com esse esquema, não. Ele está com um canalzinho virado, preso, só no negativo. Ele não enxerga a realidade. Ele diz que vê a realidade. A realidade não é essa que ele está colocando. A realidade é uma parte disso e tem uma outra parte maravilhosa, é positiva, mas ele não consegue enxergar. A lei de Murphy, se algo pode dar errado, certamente dará, com certeza. É a primeira vez quando eu comecei a estudar sobre os esquemas, eu me lembrei da lei de Murphy. E agora eu tô colocando para vocês, porque a lei de Murphy foi feita pelo Murphy, que é um cara com certeza absoluta, 100%, que tem um esquema de negativismo e pessimismo. Se algo pode dar errado, certamente dará. Isso aí é a máxima do esquema. A origem do esquema pode ter sido a modelagem dos pais, ou um dos pais com o mesmo esquema, ou uma família instável, uma família fóbica. Negativismo, pessimismo, em grande parte é herdado da família. A família é uma família negativa, ou um pai ou uma mãe, uma figura influente da criança, sabe? Que tem o esquema, tá? Pode ser também, gente, uma forma de autodefesa por um abuso. Pode acontecer. A criança foi abusada, a criança sofreu demais, teve punição, foi punida, foi abusada e, como resultado disso, criou um esquema de negativismo e pessimismo. Pode. Essa dinâmica a gente tem que ter na cabeça, mas a gente tem que ver, cada caso é um caso. Tá? Mas, em geral, em grande parte, é bem provável. Eu nunca vi, todas as vezes em que me deparei com clientes com o esquema de negativismo e pessimismo, é a família. A família é negativa, ou então o cliente se sentiu muito desamparado, muito sozinho, largado, muito assim, sem recursos, não teve aquele empoderamento, aquele reforço positivo, não teve, ok? Então são dois cenários prováveis: família fóbica, cuidador, pai ou mãe que tem esse esquema, ou então a pessoa, enquanto criança, foi largada, foi desempoderada, não teve recurso, não teve aquele reforço positivo, não teve segurança, não teve aquele empoderamento, ficou Deus dará, ficou lá solta e se sentiu muito vulnerável.
uma criança que se sentiu muito vulnerável, muito insegura. E a insegurança foi construída a partir disso, com uma falta de uma autodefesa. Eu preciso me precaver, estou sozinha, não tenho recurso, não tenho pai, não tenho mãe que me dê segurança. Então, eu vou me precaver, vou começar a projetar pensamentos para me precaver, para que quando o pior acontecer eu me preparar. E aí começou a estruturar o esquema. Vamos ver aqui. Então, uma família instável também, pais alcoólicos, instáveis emocionalmente ou no relacionamento. Um dia dava tudo bem, no outro dia o pai chegou com problemas. Faltou segurança, estabilidade, muito importante. Segurança e estabilidade foram duas necessidades emocionais que faltaram aí. E aquele empoderamento, tipo, sim, meu filho, tenho certeza que você consegue lidar com os problemas ou desafios. Confie em você. Ele nunca ouviu isso. Vai ouvir do terapeuta. Vai ouvir do terapeuta, tá? Então a gente vai ter uma postura empoderadora. A gente vai empoderar o paciente de uma forma sutil, elegante, inteligente. A gente vai ter uma postura que a gente vai empoderar o paciente e dar para ele aquele reforço positivo, para ele começar a estruturar essa parte que está atrofiada, entre aspas. O esquema pode ser uma hipercompensação a um esquema nuclear de privação emocional. Muito provável. 90% de chance. As queixas e críticas e reclamações e lamentações à vida, ao azar, são formas mal adaptativas de tentar obter aquilo de que sentem falta. Atenção, apoio, segurança, conforto, empatia. Gente, é muito isso. É muito isso. O estilo de enfrentamento mais comum é a resignação. O cliente ele tem a cara do esquema. Desconfiado, ansioso, inseguro, nervoso, tenso, chato, reclamão, crítico. Muito importante aqui, ó. A distimia pode ser uma consequência do esquema, como uma reação a um esquema subjacente de privação emocional. Portanto, essa hipótese da distimia deve estar na pauta de avaliação, na fase de avaliação. Muito importante, tá? Porque o comportamento negativo pessimista, ele é distímico. É como se fosse uma depressão crônica. A privação emocional muito forte, crônica, causou o negativismo e pessimismo dele. Então, isso é muito importante. A gente tem que colocar isso na pauta, tá? Na fase de avaliação. A distimia. Porque realmente a distimia é a cara do esquema. Vamos às distorções cognitivas. Catastrofização. Qualquer evento estressante ou desagradável é interpretado como algo terrível, é o fim do mundo. Tudo, ele exagera, catastrofiza. Bateu com o carro, ai, bateu com o carro. Aí faz um escândalo, liga para todo mundo. Sabe, como se fosse uma coisa do outro mundo. Gente, minimiza, enxergue com realidade e acabou, bati com o carro. E daí? Vou mandar consertar. Acontece. Sabe? Ele não vê com naturalidade isso, ele amplifica, ele catastrofiza. É como se ele falasse, tá vendo? Eu esperei por tanto tempo que isso acontecesse, essa catástrofe, e aconteceu. É por aí. Previsão negativa do futuro. O cliente pressente, ele é um sensitivo, né? Sem base alguma, que algo de muito negativo irá acontecer com ele. Ou que algo em que ele está envolvido, projetos, plano, casamento, qualquer coisa, não dará certo ou será um fracasso. Imagina você enfrentar a sua vida, você viver a sua vida, se engajar nos seus projetos, nos seus sonhos de uma forma dessas. Isso é uma retroalimentação, porque isso reforça o sentimento de negativismo da pessoa. Precisa ser quebrado, desmoralizado, como eu falo, né? Não é desmoralizar, nem humilhar o paciente, é desmoralizar essa ideia, essa distorção, provar que ele está totalmente equivocado, fazer a ficha cair. Falácia da proteção divina. Isso aqui é meio sensível para quem é religioso, né? Eu não sou religioso, então falo com o menor despudor. O cliente tende a usar a fé religiosa de forma exagerada e distorcida como proteção e conforto. Pode vir a estruturar um outro esquema de autossacrifício na tentativa de conseguir recompensa ou proteção divina. A maioria dos fanáticos religiosos, fundamentalistas, pessoas muito religiosas, tem um esquema de negativismo e pessimismo. Estou falando dos exagerados, tá? Aqueles que ficam andando com um terço na mão,
beijando o terço para qualquer situação, se benzendo. Aqui fazem rituais religiosos o tempo todo antes de enfrentar uma situação. Ah, Ricardo, quer dizer que se eu rezo antes de fazer uma entrevista, eu tenho um esquema de negativismo e pessimismo? Você se sente vulnerável, tá? Pode não ser negativismo e pessimismo, pode ser um esquema de fracasso, um esquema que faz com que você se sinta vulnerável à situação. Você não se sente empoderado. Você parece que não, a situação é mais forte que você, então você precisa de uma ajudinha extra. Pode ser assim, dessa forma que você pode usar isso como uma... Na verdade, a maioria das pessoas que tem essa questão religiosa tem uma vulnerabilidade dentro delas, está lá estruturada a vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade pode ser fracasso, pode ser uma defectividade, pode ser uma incompetência, dependência, pode ser um negativismo, pessimismo. Está lá, vulnerável. Quando você se sente seguro que você consegue dar conta de um desafio, essas muletas somem. Você não precisa disso. Naturalmente, você não sente essa necessidade. Então, quando a pessoa sente a necessidade de ter um apoio, esse apoio, nem que seja um apoio, entre aspas, espiritual, é porque está faltando uma parte estruturada, está faltando uma confiança ali. Esse apoio vai dar essa confiança que me falta. Vamos lá, filtro negativo. Enxerga situações e pessoas apenas de uma forma negativa. Enxerga tudo, obviamente. Esse filtro negativo também é muito a cara do esquema de negativismo e pessimismo. Enxerga tudo negativo. O dia está lindo, maravilhoso. Mas o chão está cheio de folha, caiu muita folha, está sujando o quintal. Sabe, sempre vê alguma coisa negativa. Nunca está bom, nunca está legal. Ampliação e exagero. O cliente amplifica e exagera as suas reações aos eventos e situações. Ah, tá tudo horrível, eu vou embora daqui. Sabe, exagera em tudo. Exagera. Tem muito ligação com a catastrofização. Tem uma raiz aí, uma linha que liga a catastrofização. Então, amplifica o exagero no negativo. Como é que foi a festa? A bebida estava horrível, a bebida estava quente. Pô, ele bebeu uma coisa que foi quente, o resto tá tudo gostoso, tudo bem, mas ele fala, tá horrível, foi horrível, tá tudo quente. Esse buffet é uma porcaria. Sabe? Então, eles amplificam o negativismo. É difícil conviver com uma pessoa com esse esquema, uma pessoa que tem esse esquema como principal. É muito difícil, é extremamente difícil. Geralmente, eles acabam fazendo um outro esquema também, que é de isolamento social, que é de inibição emocional, do próprio domínio, de inibição emocional também. Enfim, é complicado, gente. É muito complicado. E lamentação, que é a cara mais conhecida do esquema. Aquela vida, ó céus, ó azar, tá tudo muito ruim, não vai dar certo. Mas tá muito legal, não tá muito bom não. Eu não tô bem. Como é que você tá? Não tô muito bem não. Eu tive uma dor nas costas estranha, vou ver o que está acontecendo. Nunca fala, tô bem, eu tô feliz, tá tudo legal, tá bom, o dia tá lindo, tá tudo. Você não consegue ouvir essa resposta, tá sempre se lamentando, reclamando de alguma coisa que está dando errado, uma coisa ruim. É difícil demais. Vamos às estratégias terapêuticas. Estruturar e desenvolver o modo adulto saudável, fundamental, que vocês vão aprender quando eu vou ensinar vocês, que eu tenho um modelo para estruturar o modo adulto saudável. Então vocês vão aprender isso, já falei isso várias vezes. O alvo principal da terapia, além da reparação parental, é quebrar os padrões de comportamento que reforçam o esquema e confrontar as distorções cognitivas. A projeção de pensamentos, a catastrofização, a amplificação, a reatividade, a hipervigilância, os excessos, as superstições, os exageros. Diário das preocupações. O cliente anotará todas as preocupações e medos num diário. Não vai ter que fazer. É importante para ele. É a estratégia terapêutica. E verificará se aconteceram ou não. E vai ver que não acontecem. Ele vai ver, através do próprio diário, vai perceber que
toda a maioria, a esmagadora maioria das preocupações e das visões negativas e catastróficas não acontecem. Não acontece. E aí isso vai provocar essa egodistonia, a ficha vai começar a cair. E aquela estratégia que eu falei para vocês lá no início, caça ao negativismo. Para cada pensamento negativo ou pessimista, irá anotar um pensamento positivo para a situação. Alguns reclamam que isso é difícil, porque às vezes isso é muito automático. O pensamento negativo vem rápido. O positivo e o realista, eles têm que pensar, mas tem que pensar mesmo, porque está se descondicionando do negativo e condicionando a mente, o cérebro, para processar de uma forma equilibrada. Então, há um esforço inicial, mas depois isso vai ficando cada vez mais fácil. É necessário fazer. Eu recomendo a vocês fazerem essa caça ao negativismo em imagens mentais na terapia, na clínica, para que facilite o paciente fora da clínica. Ele ter esse impulso de chegar e anotar para cada pensamento, ele perceber o pensamento negativo dele e ao mesmo tempo se contrapor ao pensamento negativo. Eu vou ter uma festa sexta-feira. Ah, mas é muito longe. Ah, mas posso sofrer algum tipo de acidente, posso ser assaltado. Ah, pode. Aí começa a ver um monte, é igual uma pipoqueira de pensamentos negativos. Então ele vai ter que confrontar um a um. Pode ser feito isso na clínica. A gente faz imagem mental em que o paciente se imagina tendo os pensamentos negativos e ao mesmo tempo se imagina tendo os pensamentos positivos. Ou então ele se imagina a figura dele negativa, a parte dele negativa, e a parte positiva realista, ele conversando com a parte positiva realista dele, que vai dizer para ele, para cada pensamento negativo que ele teve, qual é a contraposição positiva e realista. Então ele vai se imaginar conversando com a parte realista e positiva dele, que não está muito bem estruturada. Pode ser até o terapeuta, se for o caso, que vai se contrapor a cada pensamento negativo que ele imaginar naquele exercício de imagem mental. Ok? Então ele vai se imaginar tanto negativo quanto conversando com a parte positiva. Então, ele na parte negativa, ele vai se colocar na posição da parte positiva, ouvindo o negativismo dele. E depois ele vai se colocar na posição ou vai fazer a cadeira também. Ele senta na cadeira, em que ele vai imaginar a parte negativa falando, depois ele senta na cadeira, na parte negativa, e vai imaginar a parte positiva, realista, se contrapondo. Pode ser feito isso na clínica para começar a condicionar o paciente a fazer isso fora da clínica. Muito importante aqui, ó, trabalhar a atenção plena. Eu faço isso para a maioria. Isso aqui tem relação com o adulto saudável, tá? Com a estruturação do adulto saudável. Trabalhar a atenção plena, a autoobservação e a autopercepção, para que o cliente consiga quebrar seus padrões maladaptativos, sejam cognitivos, sejam comportamentais, além de estruturar o adulto saudável e provocar egodistonia. Então, a atenção plena é fazer com que ele se identifique a parte maladaptativa. A atenção plena ligada àquele modelo que eu vou ensinar para vocês de adulto saudável, faz com que a pessoa perceba a parte maladaptativa. Porque a tendência do paciente é achar que ele, como um todo, ele é negativo. Ele não é negativo 24 horas por dia, todos os dias. Ele tem uma parte pequena que seja, ele tem uma parte positiva. Só que a parte negativa é que está sobressaindo, é que está ativada o tempo todo. A gente vai desativar essa parte e ativar as partes positivas dele, realista. Ok? Então, a atenção plena ajuda nisso, bastante. Trabalhar com imagens mentais em que o paciente criança é confortado pela sua parte adulto saudável, que pode ser também o terapeuta, depois o próprio paciente, e que também essa parte adulto saudável, junto com o paciente criança, confronta e questiona os pais fóbicos, pessimistas e catastróficos. Muito importante fazer esse exercício. Usar estratégias cognitivas e comportamentais no sentido de ensinar o paciente a buscar um relaxamento e prazer, é trabalhar o polo oposto. Quando ele está sempre ansioso, sempre temeroso, sempre inseguro, sempre hipervigilante, ele não aprendeu a relaxar.
Então, mudar o estilo de vida de forma a trabalhar o polo oposto, o relaxamento, cuidar de si, relaxar, fazer um hobby, focar em coisas que ele gosta. O cliente não sabe relaxar em função do padrão hipervigilante preocupado, então ele vai ter que aprender a relaxar, ou reaprender a relaxar. Na relação terapêutica, muito importante, o terapeuta irá confrontar o esquema do paciente, se mostrando confiante, tranquilo, otimista e presente, né? Não ficar projetando pensamentos o tempo todo, presente, no aqui e agora. Ao mesmo tempo em que trabalha os esquemas subjacentes, privação emocional principalmente, pode ser abuso também, conforme eu falei. Tem que identificar qual é o esquema subjacente que provocou o negativismo dele, ok? Ou então, se não tiver um esquema, geralmente tem, mas o esquema principal, em geral, o esquema nuclear subjacente, que é o principal, que está sendo compensado pelo negativismo e pessimismo, em geral é a privação emocional. Trabalhar a quebra dos padrões de queixas, negativismo e do mimimi tradicionais. A reparação parental dará o ganho secundário alternativo. Tá? Então, quando a gente trabalha a privação emocional, atende às necessidades emocionais do paciente, essas reclamações tendem a acabar, tendem a diminuir. E ao mesmo tempo quebrar pegar essa parte que reclama do mimimi, do ó vida, ó céus, não vai dar certo, ai que todo sou chato, ai não vai dar certo. Aquela coisa, aquele viés de reclamação chato do paciente, fazer com que o paciente perca a identificação com essa parte dele. Se enjoe disso, e aí ele elimina de vez isso. Tá? É muito importante fazer com que o paciente ele perca a identificação com essa parte reclamona, choramingona, chata dele. Tá? Que ninguém suporta também. É muito chato, muito ruim conviver com isso. E calibrar o sucesso da terapia em situações vividas pelo paciente fora do consultório. Próxima videoaula, funcionamento detalhado do esquema de inibição emocional. Olha a cara do Spock, tá? Eu vou explicar por que isso, ok? Então até lá.